Acabamos de entrar na segunda quinzena de agosto de 2021 e até o momento este é o pior mês do ano quando observamos os números de focos de queimadas no Amazonas, todos registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Rapidamente os números. Em agosto foram mais de 4.000 focos de calor, isso até o último dia 14. O mês passado, julho, em seus 30 dias, foram 1.173 focos. O governo do Amazonas anunciou recentemente investimentos para a criação de brigadas de combate às queimadas no sul do Amazonas, região crítica do estado. Para falar sobre este assunto, convidamos Eduardo Taveira, secretário do Meio Ambiente do governo do Amazonas. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado por atender a nossa entrevista. E eu começo lhe perguntando, o sul do Amazonas está crítico. O que faremos lá? Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês e, obviamente, a gente está sempre à disposição para esclarecer essas questões relacionadas à pasta de meio ambiente. Com relação ao sul do estado, ela é uma das áreas mais críticas que a gente tem por causa do uso de terra e o aumento agora dos focos de calor ele se consolida por causa do verão amazônico que se aprofunda, né? A expectativa de um verão cada vez mais seco, né? Parte da queimada que a gente tem, praticamente 99% dela, ela tem o seu princípio de ignição por causas humanas, né? O bioma Amazônia não pega fogo como Cerrado ou Pantanal de maneira espontânea por causa do sol, e a gente tem trabalhado justamente nisso, numa operação que envolve presença do Corpo de Bombeiros, de brigadistas nesses municípios. O governador do Amazonas lançou ontem, inclusive, uma ampliação de quase 300 homens atuando diretamente ali no sul do estado, em especial em Lábrea, Apuí, Boca do Acre e Humaitá, para que a gente possa ter uma contenção, né, do aumento desses números de desmatamento, de queimadas. Para você ter uma ideia, até semana passada os focos estavam 38% menor do que os dados do ano passado do mesmo período, e em 3 dias a gente já conseguiu igualar os dados do ano passado. Então, hoje a gente tem já uma redução quase insignificativa de somente 3%, dando essa expectativa de que o período de fogo aqui no estado ele vai ser bem profundo ou tão profundo quanto foi ano passado. Corremos o risco, nós de Manaus, de enfrentarmos aquela situação de nuvens de fumaça chegando aqui na nossa cidade, complicando a saúde das pessoas que têm problemas respiratórios? Olha, essa é uma questão que já está acontecendo nos municípios, onde há um aprofundamento da quantidade de fogos. Então, Apuí, Lábrea, a gente já vê uma quantidade grande dessa massa de fumaça cobrindo aquela região. E, obviamente, dependendo das condições climáticas, em especial o vento, a questão relacionada às pressões atmosféricas, e, obviamente, quanto mais seco for o clima, há sim probabilidade dessa massa de fumaça chegar até a Manaus. A gente tem notado, inclusive, já fuligens e partículas, né, que são trazidas pelo vento, em especial de áreas mais próximas do Pará, né, ali vinculados ali à Transamazônica, que já tem chegado, não obviamente com volume ainda tão grande, mas que já tem chegado aqui à cidade de Manaus. E como você falou, a preocupação do governo do estado é que, somada ainda à pandemia que ainda estamos enfrentando, esse problema ocasionado pela baixa qualidade do ar pode prejudicar ainda mais o sistema de saúde nos municípios e também na capital. Então é muito importante que a população apoie o trabalho dos bombeiros, dos brigadistas nos municípios, denunciando, né, essa questão de queimadas e não deixando, né, que a gente possa ter um período de queimadas tão agudo como a gente está prevendo. Então a participação e fiscalização de todos é muito importante e, obviamente, esse aumento da estrutura que o governo do estado está promovendo para que a gente possa ter resultados melhores, né, dessa redução e evitar, obviamente, que esse problema seja um problema maior, né, do que a gente já está prevendo. Secretário, uma das ações principais para combater o crime ambiental é a inteligência e o sensoriamento remoto. O governo anunciou que tem contratado aí novas imagens
para fiscalizar, dizer onde está acontecendo em tempo real o problema? Como vai ser esse trabalho e como é que ele vai dar suporte à equipe de brigadistas e a de policiais, logicamente? Um dos grandes desafios que nós temos aqui no Estado é a nossa geografia, né? Ou seja, a logística que nós temos para combater esses incêndios, ela é extremamente complicada, porque, em geral, essa grande massa de floresta queimada, ela fica distante dos núcleos urbanos, né? Por exemplo, no caso de Lábrea, muito mais próximo ao estado de Rondônia do que ao estado do Amazonas, então essa coordenação é extremamente importante. Nós já temos um trabalho de informação acontecendo que leva em conta as imagens de satélite, esses alertas são emitidos pelo INPE, nós fazemos o tratamento desse alerta e passamos para o IPAAN, que é o órgão fiscalizador, os alvos de cada ação. Qual é o problema que nós identificamos com relação ao ano passado? A equipe estava pronta, recebia os alertas e os alvos em campo, mas na hora de se deslocar, né, verificava que o terreno não era compatível com os equipamentos que estavam sendo utilizados, ou que havia barreiras propositais postas em alguns ramais, né, para evitar que esse combate, esse uso do fogo para limpeza de terrenos ou de grandes áreas chegassem para serem combatidos. Então, o que a gente fez hoje foi incorporar um sistema mais apurado, né, em parceria com o governo federal, o Ministério da Defesa e o Ministério do Meio Ambiente, chamado Brasil Mais, para que a gente tenha imagens de qualidade de satélites que possam ajudar na identificação do terreno. Além disso, a gente está contratando um sistema de monitoramento por drones que vão poder, em tempo real, com a equipe já em campo, né, ir adiante da equipe, identificando como está a área, quais os eventuais perigos a serem enfrentados, e a equipe, quando for ao local de combate, já vai ter todo um desenho de estrutura e equipamento necessário para vencer esses obstáculos, sejam físicos, geográficos, né, ou mesmo esses criminosos colocados para impedir o avanço do combate. Uma boa notícia que o senhor dá dessa participação do governo federal nas ações de combate às queimadas lá no sul do Amazonas, porque até o momento que nós sabíamos que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis estava em crise por conta da gestão do ex-ministro Ricardo Salles, mesma coisa do ICMBio, portanto é de saudar uma decisão do governo de participar dessa ação. Agora eu lhe pergunto, o governo federal vai colocar homens para trabalhar e para ajudar esse contingente de 300? O governador Wilson Lima teve uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, né, e houve um comprometimento do ministro em aumentar o efetivo do ICMBio e do IBAMA para fazer o combate a essas ilegalidades na proporção que a gente precisa. Então, foi prometido um aumento desse efetivo e um aumento imediato, inclusive com o deslocamento de outros fiscais do IBAMA e do ICMBio para recompor a equipe que atua aqui no estado do Amazonas, né? Há também, né, com a parceria com o governo federal, de um alinhamento com o Ministério da Defesa, o estado do Amazonas aderiu à GLO e o uso das Forças Armadas para que possa combater, em especial nas fronteiras, né, esses crimes ambientais que são promovidos, em especial pela grilagem de terra. E uma outra boa notícia também que a gente teve por meio do governo federal é o apoio que a Polícia Federal vem dando na investigação e na inteligência, né, por trás de quem promove esses crimes ambientais. Então, o que a gente quer é separar o joio do trigo, né, fazer com que aquela parte tão importante do sul do Amazonas, que gera riqueza por meio do setor primário, do agronegócio, seja um desenvolvimento organizado, sustentável, né, de maneira que a gente possa ter o melhor de dois mundos, da conservação ambiental e, obviamente, da geração de riqueza para a população do interior do estado. O nosso problema lá no sul do Amazonas é mais os madeireiros ou o agronegócio para plantação de soja e pasto para gado? Nenhum dos dois. O maior problema que a gente tem lá é essa falta de organização e ordenamento territorial e ambiental, que dá margem para que as atividades ilegais floresçam. Então a gente tem uma tempestade perfeita que impede que bons negócios licenciados, né, que fazem o bem para a economia, né, e também para o meio ambiente floresçam, porque a competição com a ilegalidade é desleal.
né? Ou seja, o ilegal hoje ele se sente tão à vontade para grilar a terra, para vender, que muitas vezes um fazendeiro de boa fé vai comprar uma terra esquentada, cheia de tendências ambientais e não vai nem poder trabalhar. E aí no final a gente acaba escutando, o problema é ambiental. Não, o ambiental só identificou, né, uma cadeia de ações que impossibilitam que aquela atividade produtiva aconteça de maneira legal, porque a terra já foi grilada, houve supressão ilegal de madeira. Então, o crime organizado, ele não escolhe, ele não tem paixão por atividade criminosa. Ele vai onde tem mais facilidade e mais dinheiro. Atualmente, por causa dessa reestruturação que é necessário ser feita, tanto nos aparatos federais, né, naquilo que o governo do Estado tem feito em recompor a estrutura ambiental e de fiscalização do Estado, para a gente tornar a vida do criminoso difícil e tornar a vida de quem quer se legalizar, licenciar, para fazer atividades que tragam efetivamente riqueza para o Estado e não riqueza apenas para uma pessoa, floresçam de fato. E é esse o papel que a gente tem feito de organização e ordenamento. A gente tem desde problemas fundiários graves, em terras não destinadas, terras que não têm destinação, seja em âmbito federal, que ali no sul do Estado é a maior parte, né, quanto também o ordenamento de assentamentos, né, do INCRA, que precisam ser ordenados, né, a garantia da segurança jurídica do produtor rural, para que, como eu falei antes, que é possível e que exista um manejo florestal forte, com madeira licenciada, e uma atividade agropecuária que seja de ponta, altamente produtiva, usando já áreas degradadas, sem derrubar mais 1 milímetro sequer de floresta, para que a gente possa ser líder de produção e líder de proteção ambiental também. Secretário Eduardo, a Amazônia é a salvação mesmo do mundo? Olha, é interessante essa questão e eu colocaria que a Amazônia ela tem que ser primeiro a solução para o Brasil. E depois a gente pensa no mundo, porque é importante esse relatório do IPCC, que pela primeira vez é uma relação clara das mudanças climáticas e a atividade humana na emissão de gases que promovem o efeito estufa. É importante destacar que quem mais emite esses gases de efeito estufa são as nações ricas, né? Ou seja, mais de 50% das emissões de gases de efeito estufa são feitas por 10% das populações mais ricas do planeta, né? enquanto que 50% da população mais pobre do planeta emite apenas 10% de todas as emissões. Então, obviamente, que nós temos uma responsabilidade imensa com a conservação ambiental, porque a floresta ela tem um diferencial competitivo enorme para o Brasil, né? Ela gera água, ela cicla a água, ela melhora a qualidade do ar, ela tem uma série de serviços ambientais que são importantes para a manutenção do setor primário, para a qualidade de vida em geral, e nós temos várias alternativas, inclusive de mercado, seja por pagamento de serviços ambientais, seja por produtos da Amazônia, como produtos da cadeia extrativista, que são embarcados nesses produtos conceitos de conservação ambiental. Se tivessem uma escala adequada e um valor adequado de venda, poderia ser uma nova economia em qual o Brasil pode ser líder mundial. Bioeconomia, que inclui fitofármacos, inclui toda uma cadeia de inovação. Mas para isso é necessário inovar. É necessário primeiro a gente entender a importância da Amazônia, não só pela preservação, mas pela possibilidade que ela tem de potencial econômico, né, para a gente ter uma economia verde, que é o que todo mundo discute hoje. Estados Unidos, China, a Europa como um todo, apontam que o futuro emerge de uma nova economia verde de baixas emissões. E nós, por causa da Amazônia e outros biomas, temos em nossas mãos a condição real de ser líder nesse novo mercado. Mas é necessário investimento em ciência e tecnologia, inovação, aproveitar toda esse know-how que nós temos no Amazonas, com o distrito industrial, com essa capacidade instalada que a gente tem de produção e de inovação, de instituto de pesquisa, para fazer uma transição complementar para uma bioeconomia industrial, de inovação, laboratórios conectados com toda essa cadeia produtiva que vem da floresta, para que a gente, de fato, tenha e possa dizer que a Amazônia ela é a solução, primeiro, para o Brasil
para o Amazonas e depois para o mundo, porque a gente pode sim liderar essas iniciativas relacionadas a essa economia verde, essa economia do futuro. Qual o efeito, qual o impacto da pandemia no sistema? A gente tem um processo de desindustrialização muito grande no Brasil como um todo, uma dependência cada vez maior do agronegócio na nossa balança comercial, um dólar favorável à exportação e que o avanço dessa fronteira agrícola nessas áreas de terra não devolutas tem sido a maneira mais rápida dessa economia se restabelecer. Por isso que eu advogo aqui pelo ordenamento desse crescimento, porque o setor primário é extremamente importante para a economia brasileira, mas se a gente não ordenar esse crescimento, o uso dessa terra, né, e trabalhar com a perspectiva da floresta em pé como aliado desse agronegócio sustentável, a gente em longo prazo pode reverter essa curva de riqueza gerada pelo agronegócio e com a falta d'água, a falta de qualidade do ar, a gente não ter, inclusive, como apoiar com recursos naturais hoje o que é a base da nossa economia, que é o primeiro setor, que é o agronegócio exportador, que é forte na nossa economia. E a retomada econômica, tendo por base o primeiro setor, depende diretamente dessa regulamentação e regularização dessas atividades para que estejam com o menor impacto ambiental possível. E destaco e reforço, é possível fazer isso, é possível ordenar esse crescimento e é possível a gente ter o melhor dos dois mundos. Ou seja, é desafio para todas as ordens aí, e isso me permite me fazer uma última questão. Recursos humanos, temos recursos humanos para isso já na estrutura do Estado, na SEMA, no IPAAN, ou teremos em breve concursos públicos? Olha, essa é uma questão importante. O que eu estou falando aqui é uma agenda que ela não envolve somente questões ambientais, ela passa por questão de desenvolvimento, é uma agenda que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado tem procurado caminhos, saneamento ecológico e econômico. Essa agenda da bioeconomia é uma agenda que tem sido tocada pela SEDECT, né? É uma agenda que passa pela segurança pública. O governador fez agora um aumento considerável do efetivo da segurança pública para poder interiorizar também essa segurança. Passa pela a agenda da assistência técnica rural. Vale destacar que o governador fez a maior camada de concurso para repor a assistência técnica rural no Estado, que vai fazer com que os projetos, né, da agricultura familiar e do pequeno agricultor sejam cada vez melhores do ponto de vista da eficiência ambiental e da eficiência produtiva. Tem investimento da tecnologia que está sendo feito no IPAAN para a gente poder superar essas distâncias geográficas que a gente tem e poder ser mais efetivo na fiscalização, e não só na fiscalização, como também no licenciamento ambiental, ou seja, tornar o custo do licenciamento ambiental cada vez mais baixo e atrativo para tirar as pessoas da ilegalidade. Então, o governo do Estado tem feito investimento em várias ordens, né, de fato, para que a gente tenha aí uma perspectiva de desenvolvimento sustentável mais ampla e duradoura para a nossa região. Agora, obviamente, efetivamente, num Estado do tamanho como o nosso, né, ou seja, garantir uma quantidade, um efetivo adequado para o sistema de meio ambiente é fundamental para esse sucesso. E o governador ele é muito sensível a essa demanda, tem estudado de várias maneiras, né, considerando que a gente está passando aí desse período de pandemia, né, um mecanismo de poder fortalecer cada vez mais o sistema de meio ambiente. Eu tenho certeza que em curto prazo o governador ele tem buscado essas soluções e vai apresentar essa política, né, de fortalecimento exclusivamente do sistema ambiental. Mas eu destaco e reforço novamente que para a agenda do desenvolvimento sustentável, os investimentos têm sido feitos mesmo em período de pandemia, né? Como eu destaquei aqui, as várias ações do governo têm dado suporte à agenda do meio ambiente para que a gente tenha essa perspectiva desse amadurecimento dessa agenda ambiental e do desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas. Secretário Eduardo Taveira, muito obrigado mesmo pela sua entrevista, foi bem esclarecedor. E a você, internauta, meu muito obrigado pela audiência. Se gostou, curta, comente, compartilhe essa entrevista. Não esqueça de se inscrever também em nosso canal, Portal Real Time 1. E até uma próxima oportunidade.